Bom dia a você, ouvinte da Rádio Amarantina FM. Eu sou o pastor Abraão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante, localizado na Avenida Deputado Larroque, número 1080. Desde já queremos convidar você a nos fazer uma visita. Venha, nós temos culto aos domingos, às 19 horas. Também temos escola dominical às 9 da manhã. Durante a semana temos outras programações, como na segunda-feira, o encontro de casais, na quarta-feira, reunião de oração, na sexta-feira, reunião de doutrina, onde aprendemos mais sobre a palavra de Deus. São momentos maravilhosos, momentos em que Deus tem manifestado a sua bondosa mão graciosa e tem nos alimentado espiritualmente dele mesmo, da sua palavra. E nesse instante, nós estaremos compartilhando com você o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 16 ao 19. Estaremos compartilhando a mensagem do Evangelho baseados nesse texto, que diz assim: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus bendito, Senhor de infinita graça e misericórdia, fala aos nossos corações por meio do anúncio do Teu Evangelho. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido ouvinte. Como nós havíamos anunciado nas mensagens anteriores, esse texto é um texto que expressa as palavras de Jesus, o ensino de Jesus, aquilo que ele compreendeu acerca da sua geração, daqueles que estavam contemplando a manifestação do seu ministério público, mas que estavam indiferentes para com ele, estavam sem expressar nenhuma alegria, e não apenas nenhuma alegria, mas também não expressavam até mesmo tristeza. Isso Jesus ele está falando aqui, dizendo do posicionamento dos religiosos do seu tempo, que nem se alegraram com o ministério de João Batista, o precursor do Evangelho, nem se alegraram com ele mesmo, ele que é o Messias, ele que é o Salvador, ele que é o Emanuel, o Deus conosco. Eles não se alegraram nem com João Batista, nem com ele mesmo. E aqui ele vai dizer também que eles, além de não se alegrarem, eles também não se entristeceram, eles também não prantearam. A primeira sugestão do versículo 17, daquilo que Jesus está tratando aqui, ele diz, nós vos tocamos flauta e não dançastes. É uma sugestão para brincar de casamento aqui, pois ele diz que a geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes. A segunda sugestão então, já que ninguém quis brincar de casamento, esse momento de alegria, de festejo, de comunhão. Então vamos sugerir uma outra brincadeira. Então é dito, entoamos lamentações e não pranteastes. A sugestão aqui é para uma brincadeira de velório. E se eles não quiseram participar da brincadeira de casamento, muito menos quiseram também da de velório, da de expressar lamentações, a de prantear. E isso aqui que ele está colocando, o Senhor Jesus, expressa o sentimento dos religiosos do seu tempo. Eles não se entristeceram com a mensagem que tanto João Batista ele proclamou, mensagem dura, para que os das suas gerações se arrependessem dos seus pecados, quanto pela própria mensagem do próprio Cristo, que veio com um anúncio dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Essas foram as primeiras palavras de Jesus, registradas do seu ensino, do seu ministério. Ele proclama uma mensagem para que o povo se arrependa, mas os religiosos do seu tempo não se arrependeram dos seus pecados. Eles eram aqueles que se vangloriavam da sua aparência externa, eles eram aqueles que se vangloriavam da sua religiosidade, eles eram aqueles que batiam no peito, se vangloriando da sua autopiedade,
mas não se arrependiam verdadeiramente no coração dos seus pecados. Não lamentavam verdadeiramente pelo estado depreciável do estado da sua alma. Não se entristeciam por estarem distantes de Deus. E Jesus diz, olha, vocês são essa geração, vocês que são religiosos, vocês que se preocupam com aspectos externos, mas não atentam para a alma, não atentam para o coração. Vocês são como esses garotos que tanto não se alegraram, quanto também não prantearam, não lamentaram, não se entristeceram por conta dos vossos pecados, não se entristeceram por serem simplesmente religiosos, mas que não são filhos de Deus. A mensagem de João Batista ela vem nesse teor. João Batista, ele olha para os da sua geração e diz, não comeceis a dizer entre vós mesmos, nós temos por pai Abraão, porque até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E eis que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. De igual modo, Jesus também trata com os religiosos do seu tempo e diz, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus, ele é aquele que proclama um discurso duríssimo lá em Mateus 23, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazerem um prosélito, e quando vocês o fazem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno. Aqueles homens não se arrependiam dos seus pecados. Eles se diziam religiosos, se diziam filhos de Deus, mas não eram filhos de Deus, porque não receberam Jesus, não creram em Jesus, não se voltaram com verdadeira fé para aquele que é o cumprimento da lei. O cumprimento da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Ele é, de fato, o Salvador, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Mas os religiosos do seu tempo não quiseram dar crédito a Cristo. Antes, eles cada vez mais se distanciaram. Antes, cada vez mais endureceram o seu coração como uma pedra. Cada vez mais se tornaram pessoas neutras, pessoas que não tinham compromisso com Cristo. O Evangelho, ele nos chama a isso, ele nos chama a uma vida de compromisso com Jesus. O Evangelho traz-nos essa mensagem de que nós precisamos ter um compromisso real e verdadeiro com Jesus, que nós precisamos nos alegrar diante da mensagem do anúncio do perdão dos pecados, mas ao mesmo tempo precisamos abandonar o pecado, nos entristecer com o pecado. Precisamos ter um sentimento ativo para com aquilo que o Senhor nos revela em sua palavra. O Senhor Jesus diz, pois veio João que não comia nem bebia, dizem, tem demônio, veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí, um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E Jesus conclui dizendo, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus foi justificado, o seu ministério foi confirmado por aquilo que ele evidenciou através de sua obra ativa. Ele cumpriu a lei de Deus, ele obedeceu todos os mandamentos através da sua obra passiva. Ele morreu na cruz para nos conceder a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados. Na cruz, ele exclamou dizendo, tetelestai, está consumado. Ele cumpriu perfeitamente tudo aquilo que era necessário para sermos salvos dos nossos pecados. E não existe outro caminho. Você pode até ser um religioso, pode até pagar promessas, pode até ter objetos, amuletos em seu pescoço pendurado, crucifixo, rosário, pode ter o que for, mas se não tiver Jesus, está perdido, não tem salvação. Se não tiver Jesus, você pode fazer o que você quiser, não tem salvação. Pode fazer obras de caridade, pode fazer o que for, não tem salvação sem Jesus. Que o Senhor lhe conduza a Cristo, que você se volte para Ele com arrependimento e fé, com um coração que crer de fato em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.